E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, leremos o capítulo 11 de Jeremias. Senhor, aqui está a tua palavra. Dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que possamos, eu e minha esposa, dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que sejamos instrumentos do Senhor de modo direto e indireto, para que mais pessoas acessem a sua palavra, para que se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, bem como o Senhor já faz na nossa. Tua vontade perfeita, justa, digna e agradável, Senhor. Obrigado porque vivemos o extraordinário do experimentar a intimidade com o Senhor todos os dias, vivendo em meio ao teu amor, favor e poder. Te amamos, Senhor. Te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, por meio do teu sacrifício santo, Senhor Jesus. Pelo teu amor, Senhor Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Assim o temos, Senhor, porque cremos em Espírito e em verdade. Em o nome do Teu Espírito Santo, Deus conosco, descido em Pentecostes. Te agradecemos porque o Senhor foi, é e o será para sempre o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai do Cristo, Senhor e meu Pai, o Criador do céu e da terra, meu Pai eterno. Amém. Bem, temos 23 versículos no capítulo 11 de Jeremias, e diz o versículo 1 em diante. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouve as palavras dessa aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Repetindo o terceiro versículo que nos diz: diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vos me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregou a todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre ele todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Disse-me ainda o Senhor: uma conspiração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão, porém estes de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses. Segundo o número das ruas de Jerusalém levantaste altares para vergonhosa coisa, isso é, para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto
acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos. Repetindo o versículo 16 que nos diz: O Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e consumiu os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal pela maldade que a casa de Israel e a casa de Judá para si mesmas fizeram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me fez saber e eu o soube, então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em o nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. 23º e último versículo do capítulo 11 de Jeremias nos diz: e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Pois bem, por meio desses 23 versículos nos fala o capítulo 11 de Jeremias sobre a aliança é violada. Do versículo 1 até o 17, e sobre a conspiração contra Jeremias, do versículo 18 até o 23. Bom é ter a segurança e a certeza do amor, favor e poder do Senhor, de tal maneira que a gente tenha, de um modo claro, a sabedoria que a nossa conduta, só a nossa conduta, já basta para irritar aqueles que não tiveram acesso à compreensão necessária da vivência da intimidade com o Senhor. Todas as vezes em que eu ou você incomodarmos as pessoas por força do nosso propósito com Deus, da nossa vivência na busca por intimidade com Ele, todas as vezes que não formos bem vistos pelo nosso, entre aspas, diferente comportamento, é indício sine qua non que estamos no caminho certo. É dito com verdade, o Evangelho à vista humana é loucura. Como num mar de opções desregradas, cercada de prazeres e açúcares, existirão escolhas. Como justificar, como entender que num mar de opções de delícias, a delícia de alguns sejam a vivência da intimidade do Senhor, que castra a olhos daqueles que não têm essa intimidade o convívio em meio às festividades da carne, a título de exemplo, em meio a comportamentos que são do estereótipo desta geração, comuns, corriqueiros, motivos de aplauso. Todas as vezes que o nosso comportamento chocar, lembremos-nos que fomos chamados para ser sal e luz. Estamos no caminho certo. Que Deus a todos abençoe, que possamos efetivamente estar vinculados, orquestrados e direcionados pelo amor, favor e poder do Senhor. É o que desejo. Sucesso!